Graça e paz seja da parte do Senhor Jesus para com todos os nossos amados irmãos na face da terra. E a igreja do Senhor, lavada e redimida do sangue do Cordeiro, que aguarda e espera a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, quem vos fala é o pastor Carlos Silva, do Ministério Sal da Terra, e entro neste momento, nesta live, junto com você, para mais uma vez trazer elevo espiritual para as vossas vidas e esclarecimentos para os nossos corações. Oremos ao nosso Deus neste exato momento. Vamos junto comigo orar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa abrilhantar-nos, encher a nossa vida de congraçamento, de paz e de alegria, através de uma palavra rema. Ore junto comigo. Senhor Deus, queremos lhe agradecer por mais esta oportunidade que temos de estar aqui na Tua presença, louvando, bendizendo, enaltecendo e glorificando o Teu santo nome. Em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe sempre. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero trazer a você, neste exato momento, uma palavra vinda da Bíblia Sagrada. Diz-nos no livro de Gênesis, do capítulo de número 1, logo no primeiro versículo, nos diz da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, este texto, ele é tão enriquecedor e tão interessante, as nossas curiosidades, que temos o prazer de pararmos para meditar neste versículo. O mais interessante é que o texto começa nos dizendo sobre princípio, começo, início. Assim nos explica o livro de Gênesis, o livro científico, o livro muito expressivo naquilo que tange ao nosso grande Criador, Jeová El Elohim. Diz-nos a palavra que disse Deus: haja luz, haja uma clarivicitude, um esclarecimento, haja lucidez, haja a plenitude através das revelações daquilo que era, que há e que há de vir. Deus criou, meus amados, tudo perfeito. Deus criou os céus, Deus criou a terra, criou os mares, as estrelas, o sol, a lua, os tempos, os animais, o reino vegetal, o reino mineral. Deus criou todas as coisas para que tudo fosse bem aproveitado pela humanidade. Ao decorrer dos tempos, a Bíblia vem nos mostrando que a humanidade, ela foi avançando, foi mudando em suas épocas, foi aumentando o número de pessoas, haja vista que hoje já estamos em uma margem de 7,5 bilhões de habitantes na face da terra. Deus, Ele tem o prazer de olhar para a terra e ver quão belo, quão formoso, quão grande foi a obra da sua criação. Mas a Bíblia também nos mostra, por outro lado, que Deus também criou os seres espirituais. Ele criou os anjos em suas categorias, em suas hierarquias,
Deus criou os anjos, Deus criou querubins, serafins, arcanjos, categorias de anjos de adoração, anjos avivalistas, como são os casos dos anjos chamados serafins, que são anjos abrasadores, que avivam o altar de Deus. Temos também os querubins, os guardiões, os arcanjos. E no meio desta criação, Deus também cria, na época, o anjo, que era da categoria dos querubins, que era conhecido como a estrela da alva, mais conhecido como Lúcifer. Lúcifer, ele se tornou então um anjo admirável por sua sabedoria, por seu conhecimento, por sua maestria, se tornou um orquestrante das orquestras angelicais que prestavam louvores a Deus. Segundo o livro de Ezequiel, este anjo se exalta, ele começa a ficar orgulhoso de si próprio, ele começa a ficar soberbo e começa a se admirar em sua beleza, em sua capacidade, em seu poder, porque afinal de contas ele tinha adquirido de Deus, Deus tinha dado para ele poder, beleza, sabedoria. Ele decidiu então, por conta e risco, tentar ser igual a Deus, ou quem sabe, maior do que Deus. Promoveu então uma rebelião nos céus, segundo Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz que este anjo chamado Lúcifer, ele formou um exército de terça parte dos anjos dos céus e travou guerra, travou batalhas. Foi necessário Deus apresentar o arcanjo Miguel, o anjo de guerra, para confrontá-lo, e assim ele foi expulso dos céus, se tornando então a serpente, o dragão. Ele foi chamado de dragão em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, ele foi chamado de dragão. Diz o texto: e não foi achado mais o seu lugar nos céus, mas foi precipitado na terra, o grande dragão. Ora, depois de 1000 coisas realizadas, depois de milhares de criações, Deus agora começa a ter batalhas com aqueles que ele tinha criado para ser o exército da sua adoração, da sua serventia angelical. Foram expulsos esses anjos. Com ele foi expulso a terça parte dos anjos. Junto com ele desceu, foram expulsos, foram vencidos, se tornaram então demônios. Ele agora recebe o nome de Satanás, ou seja, inimigo, adversário de Deus. Esse adversário, ele luta contra a igreja, ele luta contra a sua casa, ele luta contra o homem, ele luta contra a mulher, ele luta contra as pessoas que estão do lado de Deus. Hoje nós estamos enfrentando esses demônios. Eles são invisíveis. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas não acreditam, mas se está escrito na Bíblia, é porque é verdade. Estes demônios, eles têm a missão de tirar a alegria, tirar a paz, trazer destruição, levar o homem a uma decadência, a uma degradação moral. Meus amados irmãos, hoje estamos vivenciando em pleno século XXI, no terceiro milênio, a maior guerra espiritual da história da igreja. Hoje estamos no aguardo do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo, ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E é isso que os evangélicos do Brasil pregam. É isso que todos
os cristãos de todo o mundo pregam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como foi nos dias de Noé, muitas pessoas não acreditam no retorno e na volta de Jesus. No tempo em que Jesus andava com os seus discípulos, uns deles perguntaram: Senhor, quando será a tua volta? E que sinal haverá da sua vinda? Meus amados irmãos, Jesus disse: e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Tirando as calamidades, os problemas mundiais, como guerras, que já houve antes, como terremotos que já aconteceram em vários países, como na Rússia, no Chile, no Japão, em vários lugares da face da terra, já tiveram vários terremotos, várias pestilências, várias doenças. Já tivemos guerras, tivemos a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas. De lá para cá, depois do ano de 1914 para cá, passando a Segunda Guerra, tivemos na sociedade momentos de paz, sem guerra. Mas a igreja continuou pregando. O evangelho chegou no Brasil. Surgiu então a Assembleia de Deus, surgiu a Presbiteriana, veio a Igreja Batista. Hoje temos várias denominações no Brasil. Um país lindo de se morar, um país tropical, um país rico por suas riquezas minerais, um solo fértil. O Brasil é um país abençoado por Deus. Um país de 212 milhões de brasileiros. E já chegamos a uma margem de 66 milhões quase de evangélicos, de pessoas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, pessoas que servem a Deus, pessoas que lutam pela sua fé, que buscam a Deus pelo direito de ser assistido pelas bênçãos dos altos céus. Eu quero me dirigir até você neste momento. Eu quero me dirigir ao irmão, à minha irmã. Quem sabe você que está me assistindo aí agora esteja passando por momentos difíceis, esteja atravessando por momentos alarmantes, momentos críticos da sua vida. Esses momentos críticos que você está atravessando, eles podem ter uma solução através da fé. O que é a fé, pastor Carlos? Ora, diz-nos a Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas uma certeza daquilo que se acredita e se espera. É através da fé que nós alcançamos a cura. É através da fé que nós acreditamos na volta de Jesus. A Bíblia diz: pela fé sois salvos, e não vem de vós, para que não vos glorieis, mas a salvação, ela vem pela graça. O que é a graça? É o favor de Deus imerecido. Amados e queridos irmãos, eu sei que o momento é um momento difícil para a sociedade brasileira. Não somente para a sociedade brasileira, mas para a sociedade de todos os países. Dos 193 países que existem no mundo, estão assustados, estão atônitos, porque afinal de contas, os países estão enfrentando um inimigo invisível, um inimigo mortal, que é o coronavírus, a Covid-19. É o assunto mais falado no momento. O assunto mais falado no momento é doença, morte e crise. Vou repetir. O assunto mais falado no momento é doenças, crises e morte. E eu quero nesta noite trazer uma palavra confrontadora com relação a isso. A Bíblia nos diz, lá no livro de Jeremias, no capítulo 33:3, em que o povo de Israel se encontrava
em uma espleita muito grande, se encontrava em uma situação difícil, e através do profeta, Deus se dirigiu ao povo e dizia: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e afirmativas que vós não sabeis. Amados, Deus dos altos céus está olhando para o Brasil nesse momento. Deus dos altos céus, Ele está olhando pelos servos dele, pelas servas, porque há pessoas fiéis da terra, há homens de Deus na terra, há mulheres de Deus na terra. A crise chegou, a pandemia se espalhou, os desafios estão adiante dos nossos olhos, desafios mortais, mas acontece que aqui ainda está a igreja, aqui ainda está de pé os profetas, aqui ainda está de pé os pastores, os bispos, os sacerdotes, os evangelistas, os missionários, as pessoas que renunciaram à sua vida, largaram o pecado, aceitaram a Jesus e passaram a seguir pelo caminho da verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E esse nome Jesus Cristo é um nome muito poderoso. Esse nome Jesus Cristo é um nome que ficou marcado no coração daqueles que abraçaram a fé em Deus e no Evangelho. Porque Ele mesmo falou no livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16, Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O que significa isso? As pessoas que estão em Cristo Jesus, elas são dotadas, elas são possuídas pelo Espírito Santo, elas são invadidas pelos dons dos altos céus. Deus, Ele concede dons aos homens, Ele concede autoridade aos homens, Ele concede a capacidade espiritual na vida das pessoas. E eu nessa noite eu quero usar junto com você essa fé. Eu quero desafiar nesta noite as forças do mal, os poderes da malignidade. Eu quero junto com você nessa noite dizer para toda a opressão maligna que está no céu do Brasil que hoje estamos em guerra. Eu quero declarar neste exato momento, através dessa live junto com você, momento de guerra, momento de levante contra o nosso Deus. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero resplandecer a luz da palavra junto com você, para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a sua vida, alcance o seu coração, quem sabe através de um milagre. Porque, irmãos amados, meu irmão amigo, acompanhando esta live, você pode sentir que a esperança daqueles que estão vivendo esta crise está na fé, está no nome de Jesus, está no poder e na autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Você sabia que na época da Babilônia o céu ficou retido por demônios? As mensagens não desciam, os anjos não passavam para trazer as respostas. Há algumas forças espirituais malignas que elas impedem alguma coisa de acontecer. Isso é bíblico. O impedimento espiritual, ele existe da parte do mal. Mas se nós orarmos, se nós resistirmos, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O céu, na época da Babilônia, ficou interditado. As potestades,
as legiões, as falanges de demônios impediram até os anjos de descer. A pergunta que não quer calar: você está sentindo algum tipo de impedimento na sua vida? Você aí que está me assistindo, está sentindo algo travado, algo que está embarreirando a sua felicidade, a sua prosperidade, o seu avanço, o seu progresso? Isso vai desamarrar hoje. Isso vai cair por terra hoje. Você tem fé? Porque a Bíblia nos diz: em meu nome expulsarão os demônios. Eu não estou falando de obra de macumbaria. Eu não estou falando de obra de feitiçaria, que também é um mal para atingir pessoas. Eu não estou falando de magia negra, canjerê, voodoo, que é um mal para atingir. Eu estou falando de guerra espiritual. Você está atravessando por batalha espiritual. Você, minha irmã, que está me vendo aí agora. Você, meu pastor, missionária, diácono, presbítero, evangelista, homem de Deus, você sente o impacto desta batalha, destas retaliações? Eu tenho uma palavra profética para a sua vida hoje. Essa barreira, ela vai ser estremecida na sua vida pelo poder da palavra e pelo poder da oração e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, ela promete que nesta batalha nós seríamos vencedor. Nesta batalha tem os anjos. Salmo 91, verso 11: porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Você sabia que na época dos assírios, Deus enviou um anjo só, e ele matou em uma noite, ele venceu em uma noite no arraial dos assírios, que eram inimigos de Deus, 185 mil assírios. Um anjo só enviado por Deus ajudou a eliminar 185 mil assírios. Quando Jesus foi pego no jardim do Getsêmani, quando os romanos prenderam a Jesus, que Pedro veio tentar defendê-lo com uma espada, Jesus disse: Pedro, quem lança a mão da espada para matar, por ela morrerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E se eu precisasse de ajuda, eu pediria ao meu Pai, e Ele me mandaria agora 12 legiões de anjos. Imagina, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus enviar 12 legiões de anjos para batalhar, para guerrear contra as hostes infernais, contra as potestades, os principados. Você sabe o que é potestade? Potestades são demônios com alta capacitação maligna de destruição em um país, em uma cidade, em uma igreja, em uma casa, até contra uma pessoa, se for possível. São chamados de potestades. O apóstolo Paulo, no livro aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: amados, tomai as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades e as hostes da maldade nas regiões celestiais. Regiões celestiais, espaço sideral, regiões celestiais, espaço da igreja, região celestial, a casa onde habitam os servos de Deus, região celestial, o corpo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, segundo os Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nessa noite vai haver guerra em teu favor. Nesse momento vai haver batalha em seu favor. Nessa noite, Deus levantará a sua voz em seu favor. Você crê nisso? Eu profetizo nessa hora
que já há anjos cercando a sua casa, já há anjos de Deus vindo dos céus, porque está escrito, é uma das promessas. Só para você ter uma ideia, a Bíblia, ela tem 32.000 promessas, só 8.000 promessas é para a igreja. E uma destas promessas é enviar anjos, seres espirituais criados por Deus, cheios de poderes, poderes para desatar, poderes para quebrar armadilhas, anjos para livrar de morte, anjos para te livrar de acidente, bala perdida, anjos para te curar, anjos para te guardar e te guiar, anjos para desfazer quaisquer tipo de trabalho feito em Mata Virgem, Catatumba, Cachoeira, Encruzilhada, terreiro de Umbanda, terreiro de Macumba. E eu quero dar um aviso para estas pessoas que vivem fazendo macumba, fazendo feitiçaria para as pessoas. Hoje é dia de Deus desmanchar macumbaria e feitiçaria. Se há potestades impedindo anjos de descer na sua casa, na sua vida, se prepare, porque, meu amado irmão, a missionária, pastor de Deus, meu amigo, se prepara, porque o Deus de Israel, o mesmo Deus que causou um terremoto quando Paulo e Silas estavam na prisão, impedidos de pregar o evangelho, Deus envia um anjo, o anjo bate com os pés no chão, o chão estremece, as cadeias são abertas, os cadeados, as correntes se partiram. Deus vai partir as correntes. Ouve os barulhos das correntes balançando e se partindo na sua vida agora. Ouça os barulhos dos terremotos de Deus causando avalanche em seu redor, dentro da sua casa. Pela sua fé, ouça o bradir das espadas, Deus bradando com as tuas espadas, guerreando em seu favor. Não tem demônio que fica de pé. Não tem macumbaria certa feita para impedir a sua bênção. Na época do profeta Daniel, Daniel jejuou, Daniel orou, Daniel consagrou. Mas uma das coisas interessantes que Deus manda através do mensageiro é que o mensageiro diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em buscar, foram ouvidas tuas súplicas, homem muito amado nos céus. Sabe o que significa isso, meus amados irmãos? Isso está registrado lá no livro de Daniel, capítulo 10. O amor de Deus faz com que as pelejas sejam travadas em seu favor. Eu quero que você aí que está me acompanhando nessa live, sinta Deus falando para você: ei, nesta peleja você não precisa pelejar. Ei, essa guerra não é sua, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero que você ouça essa palavra vinda do céu, ouça no seu ouvido. Entre agora no Espírito de Deus e ouça o Espírito Santo dizendo: ei, pode o Brasil, pode os países, pode a terra estar tomada de coronavírus, de Covid-19, pode estar uma crise tomando conta dos países, crise financeira, crise política, crise social, crise do ser, crise espiritual, mas eu não te abandonei. Eu não te abandonei. Deus manda te dizer: Ele não te abandonou. Eu não te abandonei. Eu continuo nessa guerra com você. Eu continuo nessa peleja com você, porque tu és muito amado nos céus. É a palavra que diz: tu és muito amado. A sua vida custou preço de sangue no Calvário. Cada batida do martelo em cima daqueles pregos nas mãos de Jesus estava provocando a nossa vitória, estava alavancando
as nossas conquistas, quando ele foi levantado no madeiro, ali estava sendo levantada a bandeira, o estandarte da vitória da igreja. Pelo sangue do Cordeiro é que nós alcançamos as nossas bênçãos, as nossas vitórias, as nossas conquistas. Não é demônios, não é Satanás, não é espíritos malignos. Sai fora, pombagira, sai fora, Exum Caveira, sai fora, tranca-rua, sai fora, Zé Pilintra, sai fora qualquer tipo de demônio que esteja atrapalhando. E se há alguém doente nessa hora, pode levantar as mãos agora em direção dessa tela, porque eu estou aqui liberando agora a palavra de cura para a sua vida. Eu estou liberando aqui agora, em um nome de Jesus. Não é em nome de Carlos, não é em nome de Pedro e nem de Paulo, nem de João e nem de Maria. É em nome de Jesus. Eu vou liberar agora uma palavra de cura. Se houver alguém aí agora do outro lado sendo vítima de macumbaria, porque a Bíblia nos diz: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Sabe o que significa pisar o leão e o áspide, amado irmão? Significa estar sobre embaixo, sobre em cima, sobre o domínio da força maligna. Pisarás o leão, ou seja, estarás por cima, dominando o poder do mal. Isso não é para qualquer um. Para dominar o poder do mal é necessário você estar em comunhão com Jesus. Para dominar as forças malignas é necessário você ter fé, ter graça, ter unção, ter ousadia, não ter medo, não andar de cabeça baixa, ter ânimo, fazer como Deus falou para Josué no capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, e eu, o Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que tu andares. Queridos amados irmãos, receba essa palavra agora. Receba, pastor, receba, missionária, receba, obreira, receba para a tua casa. Nesse exato momento Deus está colocando anjos na sua porta. Quando vier a peste vai voltar. Quando vier os demônios vão ser acorrentados e vão ser levados para as trevas posteriores. E neste exato momento está havendo um saculejo, está havendo um terremoto, está havendo um agir de Deus em seu favor. Tem algum parente seu enfermo? Existe alguma coisa que está tirando o seu sono? Está tirando o seu sossego? Pare tudo agora que você está fazendo. Pare agora e preste atenção numa coisa que o pastor Carlos vai te dizer, inspirado pelo Espírito de Deus. Deus está falando para você: ei, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, e através da sua fé eu vou mostrar o meu poder e a minha graça. Queridos, já ouviu aquele ditado que diz que fé remove montanhas? Jesus Cristo disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: erga-te daqui e submerja para o meio dos mares, e assim se fará. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia: vai, a sua fé te salvou. Deus não te abandonou. Deus é o Deus da providência. O nome dele no Velho Testamento é Jeová Jireh, o Deus da providência. O nome dele também é Jeová
Rafa, o Deus que cura e que sara. O nome dele é Jeová Shalom, o Deus que traz tranquilidade, o Deus que traz paz. Tem alguma coisa perturbando a sua cabeça, perturbando a sua casa, tirando o teu sossego, tirando a sua paz. Creia que neste exato momento o Espírito de Deus está entrando com providência sobre a sua vida. É guerra espiritual, amados. É batalha espiritual. O Brasil está sendo invadido por uma intimidação maligna. Tem um demônio no espaço sideral do Brasil dizendo: eu vou acabar com o Brasil. Vou usar a política, vou usar pessoas de má fé, vou usar pessoas malignas para acabar com a economia brasileira. Eu vou acabar com a felicidade dos brasileiros. Eu vou paralisar as igrejas. A ordem infernal foi essa, amados. A ordem de Lúcifer, que odeia a igreja, que odeia o ser humano. A ordem de Lúcifer, que não gosta do avanço da palavra de Deus e da libertação, das curas, dos batismos com o Espírito Santo, dos dons espirituais, dos louvores, das reuniões espirituais. A ordem dele foi: faça com que tudo fique confuso, realize confusões, realize conflitos, realize guerras, realize confrontos entre poderes, poder legislativo contra executivo, executivo contra judiciário. Se possível for, use as forças militares também. Provoque uma confusão. Queridos, a igreja, ela tem que acordar. Eu quero convocar os pastores amigos. Se tiver aí pastores amigos, dá um like aí. Se tiver pastores, homens e mulheres de Deus aí comigo, aí, entra nessa comigo. Compartilha esse vídeo aí. Diga a estes demônios que estão no céu do Brasil, impedindo as nossas vitórias, impedindo as portas de emprego, impedindo o avanço progressivo financeiro e econômico. Hoje é a sua queda, demônio. Coronavírus vai sair do meu país através do sangue de Jesus. Coronavírus não vai impedir as reuniões do povo de Deus. Pastor, mas isso foi uma permissão de Deus. Permissão para os pecadores, permissão para os adúlteros, permissão para os fornicadores. Foi permitido para fazer com que os pecadores, os errantes, as pessoas que transgridem a lei de Deus, vejam que poder nenhum homem tem quando Deus quer mostrar que Ele está no domínio de tudo. Tem alguém doente aí agora? Tem alguém enfermo aí agora? Existe alguém aí atormentado com a sua cabeça? Tomada por preocupações? Pare tudo agora que você está fazendo. Pare tudo agora que você está fazendo. Eu vou fazer uma oração forte com você. A Bíblia diz aqui nessa noite: clama a mim e responder-te-ei. Começamos a ler lá em Gênesis. No princípio criou Deus. Deus vai criar uma situação de vitória para a sua vida a partir desse momento que você aplicar a sua fé. Porque estamos em guerra, meus amados. Eu não me conformo com a derrota. Você, meu amigo pastor, você, minha amiga pastora, missionária, obreiros do Senhor, apóstolos, bispos, nós não podemos nos conformar com a derrota. A derrota não faz parte da vida daqueles que seguem e acreditam em Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pegue aí
a sua família. Reúna agora a sua família agora na sala. Eu vou te dar 1 minuto para tu reunir a sua família na sala. Reúne aí os seus amigos, reúne aí quem estiver perto de você, dê as mãos e vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, eu te peço, meu Deus, pelo meu Brasil, meu país. Eu te peço pelas autoridades. Eu te peço, Senhor, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados, pelo presidente. Eu te peço, meu Deus, pelos poderes governamentais de todos os países. O inimigo, Senhor, ele fez uma reunião e ele jurou que ia promover uma guerra na terra. Ele jurou, meu Deus, que ia desequilibrar o processo, Senhor, progressivo da sociedade brasileira. Mas através da revelação do Espírito Santo, eu te interdito, Satanás. Eu interdito você, demônio, que se levantou contra a minha cidade, que se levantou contra a área econômica do meu país. Há poder no sangue de Jesus. As pessoas que estão enfermas, infectadas agora, levante a sua mão em direção desse vídeo agora. Senhor, pelo poder que há no nome da tua palavra, pelo poder que há no seu nome, eu repreendo essa pessoa que está infectada, que ela seja curada agora, Senhor. Não é no meu nome. Eu preciso que o Senhor cure essa pessoa agora deste vírus maligno chamado, Senhor, de Covid-19. Saia desse corpo agora em nome de Jesus. Desbloqueie este pulmão agora em o nome de Jesus. Sistema respiratório, todo o sistema, Senhor, sanguíneo deste corpo seja visitado pelo poder do Espírito Santo que ainda está na terra. Toda turbulência, Senhor, na mente desta senhora, toda turbulência que está na mente desta moça, deste homem, desta criança, toda turbulência, meu Deus, todo pânico que tomou conta desta casa, saia agora desta casa. Espírito de pânico, espírito de pavor, espírito de medo, saia, se afaste desta família agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todo vírus saia deste corpo. Eu profetizo em nome de Jesus em favor desta casa, Senhor. Se há alguém desesperado, pensando em suicídio, pensando em morte, pensando em desgraça, eu desligo agora essa pessoa, Pai querido, de toda maldição, de todo pensamento negativo. Saia desta mente agora. Toma essa igreja nas tuas mãos, esse pastor, Pai querido, toma essa pastora, essa missionária que está aí agora me vendo. Receba da parte de Deus a sua vitória. A palavra do Senhor diz: homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A palavra do Senhor, ela diz em Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem será contra Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Espírito Santo do Senhor, ele está levantando bandeira da vitória em seu favor. O Espírito Santo de Deus, ele está proclamando a derrota deste espírito derrotista que está tomando conta e está trazendo pavor para o coração das pessoas. Eu quero chamar você junto comigo agora. Você que é de fé, você que é de Deus, você que tem luz, você que tem força, você que tem ousadia, você, meu amado irmão, independentemente da sua religião, seja católico, seja evangélico, seja de qualquer religião, acredita em Deus, então vem comigo. Esse demônio cai hoje.
Esse espírito cai hoje, sai do Senado, demônio. Sai da Câmara, sai dos palácios, sai das casas das pessoas, larga o meu país, volta para onde você saiu, demônio do medo, demônio da peste, demônio que provoca suicídio, mortes. Quantas covas abertas, quantas mortes estão profetizadas malignamente que ainda vão morrer. Falaram em morte, falaram em 100 mil, falaram em 200 mil, em 300 mil. Eu te interdito agora em nome de Jesus. Eu sou profeta de Deus na terra para dizer: tu vais ser acorrentado. Este mal vai ter um fim, porque o Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito de Deus, ele não abandonou aqueles que ele ama. No livro de Daniel 10, diz que o anjo desceu com a mensagem para responder às orações de Daniel. Eu quero deixar bem claro: você sabe por que o mal prevalece? Você sabe por que há pânico? Você sabe por que casas de pessoas são tomadas pelo medo? Porque os homens de Deus que deveriam orar, as pessoas de Deus que deveriam se unir para clamar, para buscar em união, individualmente, da sua denominação, da sua legião, se unissem para clamar, estes demônios da morte já teriam sido vencidos. Você sabe por que muitas das vezes eles prevalecem? Porque há pessoas que estão interessadas em dinheiro, há pessoas que estão interessadas em si próprio, há líderes. Eu quero dar um recado para os líderes espirituais que estão usando de engano, que estão sendo mercenários no meu país. Deus vai arrancá-los do poder. Os senhores gananciosos, os senhores enganadores, que profetizam mentira para o povo, não são dignos deste cargo que vocês se intitulam pastores, bispos, apóstolos. Apóstolos de onde? Pastores de onde? Que só enxergam um palmo do seu nariz. Visões de abutre. A Bíblia nos fala que temos que ter visão de águia, de longo alcance, de benevolência, de amor para com o nosso próximo. E no momento, estamos vivendo momentos em que as pessoas são ingratas, profanas, sem afeto natural, amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, obstinados, profanos, se vendem, materialistas, adúlteros, mentirosos, profetas mentirosos, usando o altar de Deus, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas inocentes, pessoas incautas, porque em nome de Deus se rouba. Usam o nome de Deus para mentir, usam o nome de Deus para se enriquecer, usam o nome de Deus enganando o povo com semente disso, com árvore daquilo, com água daquilo, com isso, com aquilo, com propostas. Jesus disse que maior rigor, palavras de Jesus, maior rigor haverá para estes líderes enganadores. Era momento para a igreja estar unida. Este era o momento em que a igreja era para estar unida. Os senhores de televisão, era momento para os senhores que têm nome na mídia, ao invés de entrar nas lives para promover brigas e discussões sobre políticas, os senhores eram para estar orando, unidos,
os bispos das catedrais, dos templos de Salomão, que diz que é de Deus, os pastores presidentes com mais de 200 igrejas no Brasil. Cadê você? Dá a cara aí, meu irmão, bota a cara aí como homem de Deus, diga para essa família que ainda há solução, diga para esta mulher, para esse jovem, para esse pai, esse chefe de família que está desempregado, está desesperado porque não tem o que comer, e você está preocupado com áreas que não te pertencem. Deus não te chamou para isso. Cadê o senhor Silas Malafaia? Cadê o senhor Valdomiro Santiago? Cadê o senhor Bispo Macedo? Jesus mandou vender, gerar dinheiro e dividir com os pobres. Vende os jatinhos dos senhores e ajuda o seu país, que eu quero ver se você é homem de Deus. Para de pedir, aprenda a dar. Dai e ser-vos a dado boa medida. Usa uma palavra para enganar. Cadê você, R.R. Soares? Aqui é de pastor para pastor. Deus vai cobrar de vocês esta inércia, esta falha, esta falta como líderes espirituais. Os demônios estão batendo palmas no céu do meu Brasil, porque os senhores, cada um individualmente, estão escondidos, esperando as multidões voltarem para os seus templos para atacar os bolsos delas. Mercenários. Mercenários. Cadê você, apóstolo Agenor Duque? Cadê você, Marcos Feliciano? Cadê os irmãos do maior congresso da face da terra no Brasil, do Camboriú? Cadê o movimento Gideon? Cadê os irmãos, os grandes pregadores? Abílio Santana. Vamos para o Maracanã. Eu vou lançar essa proposta aqui. Se esse vídeo chegar até vocês aí, eu duvido reunirmos todos nós. Eu já falei os nomes, não vou ficar repetindo. Eu duvido reunirmos todos nós, porque eu estou incluído nisso. Vamos lá para o Maracanã. Só os pastores. Bota de lado a sua coroa de rei. Viu, Malafaia? Você parece um rei. Você parece um delegado de polícia. Você perdeu a sua originalidade. Perdeu. Você era um grande referencial. Tá longe? Vamos lá. Chama Macedo. Chama RR. Chama Duque, Agenor Duque. Marcos Feliciano. Abílio Santana. Chama lá aqueles grandes poderosos que cospe fogo pela boca. Lá de Camboriú. Cadê aquele lá do paletó? Chama ele também, que joga o paletó em cima do povo, o povo cai. Tá todo mundo escondido. Vamos lá pro Maracanã orar em jejum. Fazer um círculo lá, pelo menos de 6 homens famosos da televisão, do rádio, da mídia.
Vai lá, Deus está esperando a humilhação da igreja. Deus está esperando a humilhação dos homens na terra para afastar o mal, para abençoar as pessoas, para que haja cura, para que haja bênção. Mas pastor, o senhor está fora da Bíblia, pastor Carlos Silva. Tô, filhinho. Então vou voltar para a Bíblia. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso é Deus falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando Deus falou isso em um momento crítico. O momento estava crítico. Estava igual este momento agora. Igualzinho. Este agora está um pouco mais pior. Está bem pior. Mas eu não estou vendo as movimentações. Eu só vejo gente entrando, cada um buscando os seus interesses. Eu só vejo pessoas falando, defendendo causas que não tem nada a ver com o mundo espiritual. Falando causas, coisas sem conhecimento. Causando polêmica na internet porque está insatisfeito na sua igreja. Meu irmãozinho, deixa eu mandar um recadinho para você que vive fazendo live, mandando indireta os seus irmãozinhos do bairro. Eu quero ver você pregar para os grandões. Chama a atenção dos grandes. O seu pastor é tão sofrido quanto você. Você fala tanto dele, mas vive e mexe, você vai precisando dele. É assim que Deus faz. Os humilhados são exaltados e os exaltados são humilhados. Para de bobagem. Não está satisfeito na sua igreja? Peça a bênção do seu pastor e vai trabalhar em outro lugar. Não fica falando besteira da sua igreja. Não fica fazendo definições de pessoas que convivem o dia a dia com você. E outra, ninguém é perfeito. Tá querendo pastor perfeito? Seja você perfeito então. Seu bobo. Seja você perfeito, para que as pessoas se espelhem em você. A Bíblia diz: o que você quer, o que você quiser que os homens te façam, façais vós. Você quer que o seu pastor seja honesto? Seja você honesto. Você quer que o seu pastor seja espiritual? Seja você espiritual. Você quer que o seu pastor não seja golpista? Pare de aplicar golpe. Você quer que o seu pastor não minta? Pare de mentir você. Você quer que o seu pastor, seja um cara simples? Seja você simples. Tudo que você quiser que as pessoas sejam, seja você primeiro. Comece por você. Estamos em guerra. Guerra espiritual. Só vai vencer nesta guerra os verdadeiros, os prudentes, os inteligentes. Quanta gente burra.
ainda querem usar o nome de Deus. Só vai ficar de pé nesta reta final os tementes. Quem entrará no Monte Santo de Sião? Os limpos de mão e os puros de coração. Reúna a sua família. Faça orações dentro da sua casa. Aproveite essa quarentena. Ao invés de se reunir na sua casa para ficar malhando as pessoas pelas costas, falando mal de pessoas na sua casa, reúna a sua família para orar. Reúna a sua família para abençoar pessoas a longa distância. Abençoa, abençoa, abençoa. A língua, diz a Bíblia que é igual a uma pequena fagulha, incendeia toda a floresta. A Bíblia diz que com a língua bendizemos e com a língua maldizemos. Cuidado com a sua língua. Linguarudo. Fala mal de tudo. Fala mal de amigos. Fala mal de inimigos. Fala mal da cidade. Fala mal da família. Fala mal de perto. Fala mal de longe. Cuidado com a sua língua. Muitas pessoas vão pagar pelo que falam. Aprenda a se controlar. Estamos em guerra. Só vai ficar de pé os verdadeiros, os falsos. Tudo que é falso vai ser envergonhado. Governadores, deputados, prefeitos, autoridades, juízes, pastores, missionários, sacerdotes, padres, todos os que usam de engano serão envergonhados. Estamos em guerra. Deus, Ele não vai permitir que aqueles que são dele caia neste campo de batalha. Eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você receba este ânimo, porque nós vamos sair. Nós vamos sair desta crise. Clamando, orando, buscando, se humilhando, se arrependendo, se afastando do mal, se regenerando, se perdoando, tirando as mágoas, tirando o orgulho, a soberba, a altivez. Quanta gente metido, quanta gente orgulhoso, quanta gente hipócrita, quanta gente enganadora. Você pensa que é uma coisa, mas na verdade são outras. São serpentes áspides venenosas. O Espírito Santo de Deus, Ele quer um conserto na terra. Vou repetir.
para as autoridades, vou repetir para pastores, para delegados, para juízes, para autoridades, até para o presidente. Deus quer um conserto na terra. A solução é joelho dobrado, lágrima nos olhos e mãos levantadas para o céu. É a solução para o nosso país. Eu encerro essa live aqui dizendo para você: se reúna com a sua família. Procure uma igreja evangélica. Aceite a Jesus como Salvador enquanto é tempo. Salmo número 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, cujas folhas não murcham, e o seu fruto dá na estação própria, e tudo que faz prospera. Porém os ímpios não são assim, são como as moinhas que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Perecerá. Perecer. Deus não quer isso para você. Renuncie essa vida de pecado. Renuncie o adultério agora. Renuncie o homossexualismo agora. Renuncie a mentira, o vício, as drogas, a cachaça, a heroína, a maconha, a cocaína. Renuncie agora. O Espírito Santo de Deus, ele quer te tirar desse lamaçal. Como está escrito no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um tremendal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico em meus lábios. Meu amigo, Deus quer restaurar sua família, restaurar seu casamento. Deus quer restaurar a sua dignidade perante os seus parentes que já não acreditam em você. Eu agora estou me dirigindo para aquelas pessoas. Certamente você está aí, trancado atrás destas grades, nesse presídio. Quem sabe você está confinado dentro desse terreiro, aí em obrigações no Roncó. Deus quer te arrancar daí. Quem sabe você está aí viciado com esse pozinho, com essa cocaína, com essa maconha. Deus quer te arrancar dessas trevas. Eu te abençoo rica e abundantemente. Eu abençoo a sua esposa, seu marido, seu filho. Eu abençoo a sua casa, a sua família. Não haverá doenças para nos atingir nesse momento. Não haverá pestes para nos abater neste momento. Eu abençoo. Haverá portas abertas adiante de ti. Levanta sua mão e diga amém. Diga amém. Haverá portas abertas adiante de você. Diga glória, aleluia.
haverá prosperidade nas suas mãos. Deus derramará prosperidade sobre as suas mãos. Diga glória, diga aleluia. Eu deixo aqui as minhas considerações finais ao seu coração. Compartilhe essa live. Compartilhe aí com os amigos, com os irmãos. Sábado, próximo agora, estarei trazendo uma palavra revelada aos vossos corações. Aqui quem vos falou é o vosso amigo, pastor Carlos Silva, pastor do Ministério Sal da Terra, a igreja de impacto espiritual. Shalom Lahema, paz e prosperidade da parte do Senhor para com vocês. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fique com Deus.